Imagine um mundo onde se paga com pimenta, não ouro, e impérios nascem de uma semente de noz moscada. E exploradores enfrentam tempestades e piratas em oceanos desconhecidos por algumas cargas de canela. Esse era o nosso mundo há poucos séculos. As Ilhas Ozepes foram por muito tempo tão míticas quanto Arrakis. Aliás, foram elas que inspiraram Frank Herbert na criação da geopolítica galáctica em seu romance Duna. Os esforços feitos para entrar em contato com essas ilhas foram um dos motores da história humana. Mais uma prova de que nosso intestino tem muitos neurônios e, às vezes, eles assumem o controle. Essas pequenas sementes, cascas e raízes traçaram a história do comércio, financiaram expedições de uma escala inimaginável, desencadearam guerras e moldaram a geopolítica mundial. Desde as caravanas que atravessavam as rotas da seda até os galeões espanhóis carregados de pimentas do Novo Mundo, cada especiaria contara a história de uma conquista, de uma descoberta, de uma troca cultural. Ao polvilharmos pimenta do reino nos pratos, manuseamos o que os romanos chamavam de ouro negro. Quando adicionamos uma pitada de canela aos nossos pratos, seguramos entre os dedos a casca que levou os portugueses a contornarem a África. Mas a história das especiarias é também a de uma revolução no paladar. Pois se o Oriente nos deu a pimenta, a canela, a noz moscada e o cravo da Índia, foi a América que revolucionou nossa concepção, até mesmo do que consideramos como sendo o picante. A pimenta, descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, conquistou tanto o nosso paladar que acabou mudando o próprio significado da palavra especiaria. Hoje, ao dizer que um prato é apimentado, não lembramos dos aromas adocicados do Oriente, mas sim dessa chama fria que nos faz suar ou até chorar de prazer. Enfim, como você percebeu, hoje vamos juntos na rota das especiarias descobrir como esses tesouros vegetais saíram de sua terra natal e conquistaram o mundo, transformando nesse processo a geografia econômica, os hábitos culinários e até mesmo o vocabulário da humanidade. Dos entrepostos de Malaca ao mercado de Istambul, passando pelas cozinhas de Pequim, vamos seguir o rastro desses conquistadores do sabor que literalmente mudaram o gosto do mundo. Do que estamos falando exatamente? Quando mencionamos as especiarias, poderíamos resumir dizendo que são alimentos que não alimentam, mas tornam todo o resto melhor. Ao contrário do que nosso uso moderno pode sugerir, as verdadeiras especiarias históricas não queimam a língua. Elas perfumam, aquecem, conservam e curam, e acima de tudo, cada uma nos conta uma história extraordinária de viagem, desde sua terra natal até nossas mesas. Comecemos pela especiaria mais popular desde a antiguidade, a pimenta. Seja preto, branco, verde, amarelo, vermelho ou cinza, ele é o fruto de uma única espécie de planta, Piper nigrum. A cor da pimenta, assim como a dos pimentões, depende do estágio de maturação em que é colhida. Também existem seus primos, como a pimenta longa ou a pimenta de Java, que também vem da família Piper, mas de espécies diferentes. Outros tentaram se apropriar do nome, como a pimenta de Sichuan, da Jamaica, de Selim ou da Guiné, que também vem de outras famílias botânicas e cujo sabor é completamente diferente, mas cujo nome é idêntico. Porque se chamar pimenta faz vender. A verdadeira pimenta, por sua vez, vem de uma trepadeira originária das montanhas subtropicais do atual Kerala, na Índia. Sua presença já era mencionada em textos sânscritos 1000 anos antes da nossa era. Mas a planta é cultivada e consumida lá há muito mais tempo. Como prova, o vestígio arqueobotânico mais antigo de pimenta conhecido vem da múmia de Ramsés, segundo que foi embalsamada em 1224 a.C. Com pimenta nas cavidades nasais e abdominais, os egípcios já sabiam que a pimenta conserva, e essa especiaria já circulava pelas rotas comerciais há muito tempo. Naquela época, nenhuma planta de pimenteira havia viajado para fora de sua região de origem, e essa é uma das particularidades dessas plantas. O que as torna tão valiosas é que elas estão ligadas a um território muitas vezes muito restrito. Ao contrário de muitas outras plantas comestíveis, elas demoraram muito para conseguir mudar de continente.
No século V a.C., a pimenta era usada na Grécia Antiga para tratar problemas ginecológicos devido aos seus efeitos antibacterianos. Naquele período, ela circulava principalmente entre os persas, inimigos dos gregos. Ou seja, em assuntos sérios, sempre chegamos a um acordo. E durante toda a antiguidade, a pimenta era uma paixão cara. Plínio, o Velho, por exemplo, indignou-se em 77 d.C. com o fato de se pagar tão caro. Cito: sementes que não alimentam e só agradam pelo seu amargor. No século II da nossa era, os romanos são loucos por pimenta, que eles importam via o Egito ocupado, diretamente das costas indianas. Os navios que vão até lá para comerciar podem então transportar até 560 toneladas de pimenta por embarcação. Durante o período do verão, os ventos de monção sopram para o sudeste e permitem que os navios cheguem à Índia a partir do Egito em cerca de 70 dias. Durante o inverno, os ventos da monção se invertem e sopram para o noroeste, trazendo-os de volta para casa suavemente através dos portos do Mar Vermelho. A pimenta é então carregada em caravanas de dromedários e segue em direção ao Nilo, depois para Alexandria, de onde então alcança todo o Mediterrâneo. Da colheita até a mesa, muitas vezes se passavam 2 anos na Índia. O pimenta era então chamada de o bem-amado dos ocidentais e começa realmente a ser usada na culinária e não apenas para fins medicinais. Após o desenvolvimento desse comércio, a pimenta se torna, sob o Império Romano, relativamente comum e então é usada para conservar e temperar como substituto ou em conjunto com o sal. Depois, durante os séculos III e IV, enquanto o Império declina, as importações caem e os preços disparam. A pimenta volta a ser um produto de luxo, mas, embora continue sendo a da especiaria mais conhecida e consumida, outras, cuja quantidade em circulação era muito menor naquela época, também eram muito procuradas. Como a canela, que assim como a pimenta, também é usada pelos embalsamadores egípcios e é importada muito cedo do Oriente por suas virtudes medicinais reais ou supostas. Diversas especiarias de diferentes plantas são chamadas de canela, mas a mais conhecida é a da China, da árvore Cinnamon cassia. Muito conhecida e apreciada na China, Índia e mundo árabe, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. A variedade de canela que fascina as cortes europeias, na Antiguidade, é aquela que cresce exclusivamente na ilha de Ceilão. E vem de uma fina película interna da madeira do Cinnamon verum. Sim, ao comer canela ingerimos madeira, uma das poucas cascas consumidas por humanos. Outra de suas especiarias emblemáticas é a noz moscada e seu precioso companheiro, o maqui. Esses 2 tesouros vêm da mesma árvore, Mystica fragrant, que só crescia nas minúsculas ilhas Banda, perdidas no arquipélago das Molucas. A noz moscada é a própria semente, enquanto o maqui, apelidado de flor da noz moscada, nada mais é do que a bela camada vermelha que a envolve. Na Idade Média, em Londres, a noz moscada era tão rara que algumas podiam comprar uma casa. Essa riqueza, concentrada exclusivamente em algumas ilhas, foi a origem de um dos genocídios mais desconhecidos da história colonial. Em 1621, para garantir o controle absoluto dessas especiarias preciosas, os holandeses massacraram toda a população das Ilhas Banda. Os cravos da Índia, por sua vez, são pequenos botões florais secos, produzidos por Syzygium aromaticum. Tudo está no nome, que também só crescia no arquipélago das Molucas, nas famosas Ilhas das Especiarias Ternate e Tidore. A menção mais antiga que se encontrou sobre o uso do cravo da Índia remonta à dinastia N, no século II antes da nossa era, onde os nobres mastigavam, para ter um bom hálito. Na Europa, o imperador romano Constantino, fundador de Constantinopla no século IV, presenteou papas com cravos da Índia, tornando-os um produto de luxo. Mais ao sul, nas montanhas de Kerala, onde se produzia a pimenta, também crescia o cardamomo.
Essas pequenas cápsulas de Elatária cardamomum, cheias de sementes pretas intensamente perfumadas, foram por um tempo a especiaria mais usada na culinária romana, antes de caírem um pouco no esquecimento, na Europa durante a Idade Média. Mas não se engane, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, a questão do prazer gustativo não está no centro do interesse. As especiarias são procuradas, antes de tudo, por suas propriedades medicinais. E como o primeiro remédio, antes do surgimento dos medicamentos, era a alimentação, a culinária apimentada se torna uma espécie de medicina dos ricos. No século XII, esse rizoma de Alpinia galanga, parente do gengibre, era considerado por Hildegarda de Bingen, grande figura da medicina da Idade Média. Um tipo de remédio universal, indicado para todos os males e para todos os grandes senhores que ela consultou. Ainda hoje, o rizoma de curcuma longa, também parente do gengibre e que nos deu a curcumina, continua sendo estudado pela indústria farmacêutica para criar novos remédios contra o câncer, por exemplo. Mas não coloquem palavras na minha boca. Colocar um pouco de curcumina em um prato não permite que nenhum paciente com câncer dispense a quimioterapia. Como muitas plantas, esses tesouros botânicos possuem princípios ativos que originam vários medicamentos, o que explica seu grande apelo. Não estamos dispostos a gastar as mesmas quantias por gula do que pelo desejo de sobreviver. Outro ponto importante: todas essas especiarias compartilham uma característica fascinante que explica seu destino extraordinário. Elas vêm de zonas geográficas muitas vezes extremamente restritas, de ilhas minúsculas ou de vales montanhosos muito específicos e se conservam extremamente bem, o que lhes permite viajar por vários anos sem se deteriorar. De modo que aqueles que as consumiam, às vezes a milhares de quilômetros de sua terra de origem, tinham grande dificuldade em descobrir sua fonte geográfica, que então era cercada de lendas fantásticas. Pegue a canela, por exemplo, para proteger seu monopólio lucrativo. Os mercadores egípcios gostavam de contar para quem quisesse ouvir que as plantações eram o terreno de brincadeira de míticas e perigosas aves gigantes, que usavam os gravetos para construir seus ninhos no topo de penhascos inacessíveis. E esse mistério que envolvia a canela perdurou por séculos, até que os portugueses finalmente descobriram os verdadeiros caneleiros. O fato de que a produção dessas especiarias era inicialmente extraordinariamente localizada. Significa que, se você controla essas regiões, você tem o domínio sobre tudo o que pode circular e, portanto, sobre os preços. Isso se chama monopólio e é um tesouro extremamente precioso. Aliás, é em grande parte essa oportunidade de poder criar monopólios que vai levar os espanhóis e os portugueses a darem a volta ao mundo, para controlar as zonas produtoras de especiarias. Nessa galeria de retratos, há um convidado, o gengibre, que merece um lugar todo especial, pois sua existência é indiretamente responsável por uma das mais extraordinárias epopeias marítimas da história da humanidade. Esse rizoma nodoso é originário do Sudeste Asiático e foi o companheiro de viagem dos maiores navegadores que o mundo já conheceu. Os austronésios, muito antes de os europeus sequer sonharem em contornar a África e se aventurarem em alto mar rumo à América, esses povos marítimos já haviam realizado uma expansão oceânica que ainda hoje desafia a imaginação. Partindo de Taiwan por volta de 3000 a.C., os austronésios, com suas canoas com balancim, espalharam-se de ilha em ilha por todo o Pacífico, levando consigo suas plantas alimentícias, taro, inhame, banana, coco e, claro, gengibre, que eles introduziram nas Filipinas, na Indonésia, depois na Malásia e na Polinésia. Antes de irem plantar até a ilha de Madagascar, que eles colonizam por volta do século V da nossa era, muito mais a leste, do outro lado do Pacífico, esses povos marítimos provavelmente chegaram até as costas americanas muito antes da chegada dos europeus. Como comprova a presença antiga da batata doce no arquipélago polinésio, uma planta que originalmente só era encontrada na América. Mas voltemos ao nosso gengibre, quando na Idade Média os europeus finalmente descobrem esse rizoma, que chega em forma de conserva, junto com outras especiarias das Índias. Eles ignoram completamente que essa raiz já havia percorrido metade do mundo nos porões de navios. Outros navegadores,
tão ou até mais audaciosos do que eles. Para entender bem o que levou os europeus a se juntarem aos austronésios no panteão dos povos marítimos, eu te levo agora ao final da Idade Média, no ano de 1453. Naquele ano, quando os canhões de Mehmed II, sétimo sultão do Império Otomano, derrubam as muralhas de Constantinopla, é todo um mundo que começa a desmoronar. Os otomanos não só derrubam o Império Bizantino, mas também estrangulam indiretamente toda a Europa. Na época, Constantinopla era a porta do Oriente e o principal ponto de passagem das especiarias mundiais. E eis que, de um dia para o outro, os mercadores venezianos e genoveses, que enriqueciam revendendo os tesouros da Ásia, se veem diante de obstáculos. Tarifas proibitivas, quando não são simplesmente proibidos de comerciar. Nessa Europa agora privada de acesso às fontes de especiarias preciosas, nasce uma ambição louca. Se o Oriente nos fecha as portas, iremos buscar esses tesouros por outros meios. E é Portugal, pequeno reino situado à margem das rotas comerciais mediterrâneas e encurralado no fim do continente, que será o primeiro a se lançar nessa revolução geográfica. É preciso dizer que os portugueses foram visionários. 30 anos antes da queda de Constantinopla, Henrique, o navegador, começa a transformar seu país em um laboratório de exploração marítima. Sua obsessão era encontrar uma rota que levasse diretamente às especiarias da Índia, contornando a África. Uma ideia que parecia delirante na época. Porque ninguém sabe realmente se o continente africano tem um fim no Mar do Sul, nem o que espera os navegadores nessas terras desconhecidas. Durante décadas, as caravelas portuguesas foram avançando pouco a pouco pela costa africana. Cabo após cabo, baía após baía. Eles se aventuram cada vez mais ao sul e cada expedição empurra um pouco mais longe os limites do mundo conhecido. Em 1488, Bartolomeu Dias finalmente contorna o Cabo da Boa Esperança e prova que o Oceano Índico é acessível. Mas é preciso esperar até 1498 para que Vasco da Gama realize o feito de ligar diretamente Lisboa a Calicut, na costa do Malabar, bem perto de onde crescem as pimenteiras. Quando os 3 navios de Vasco da Gama atracam na Índia após 10 meses de navegação, é para eles um choque cultural violento. O Zamorim de Calicut, acostumado a negociar com os ricos mercadores árabes carregados de ouro e sedas, cai na risada diante dos presentes modestos. Dos portugueses, alguns chapéus, bacias de cobre e colares de coral, até o mais pobre comerciante de Meca traz presentes melhores, zomba o soberano. A primeira viagem de Vasco da Gama não traz muitos resultados, mas ele é coroado de glória e nomeado almirante das Índias ao voltar. A Guerra da Pimenta pode começar com a abertura dessa nova rota marítima. O monopólio secular dos intermediários árabes e venezianos vai ser destruído. A pimenta vendida por 80 ducados em Alexandria custa apenas 2,5 em Calicut. Tanto que, em 1504, apenas 6 anos após a primeira viagem de Vasco da Gama, as galés venezianas já quase não encontram mais pimenta para comprar nos portos egípcios. Lisboa se torna a nova capital europeia das especiarias e a tomada de controle se acelera, tornando-se cada vez mais brutal. Com uma frota de 19 navios, Afonso de Albuquerque toma a cidade de Malaca, que ele saqueia em 1511. Entre os soldados está o jovem Fernão de Magalhães, estreando em verdadeiros banhos de sangue. Os portugueses controlam agora o estreito por onde passam todas as especiarias das Molucas. E em seguida, eles vão estabelecer feitorias fortificadas de Goa a Macau, criando assim o primeiro império comercial europeu na Ásia. Enquanto os portugueses dominam as rotas marítimas do Oriente, os espanhóis, sem aceitar ver seu rival ibérico monopolizar esse comércio, partem para o oeste em busca de novas rotas. E sem querer, acabam descobrindo um novo continente. Porém, a obsessão espanhola pelas especiarias asiáticas persiste. Com a descoberta da América, em 1519, Fernão de Magalhães convence Carlos V a financiar a expedição marítima mais audaciosa da história. Alcançar as Molucas navegando para o oeste por uma rota que ninguém jamais tentou.
5 navios e 237 homens partem então de Sevilha, com o único objetivo dessas ilhas perdidas no Pacífico, onde são colhidas noz moscada e cravo da Índia. Mas a jornada de Fernão de Magalhães se tornará um pesadelo. Desde o início, as tensões já são sentidas. 5 navios, 5 capitães e uma tripulação heterogênea que fala todas as línguas, menos a da obediência. Os capitães espanhóis não aceitam ser liderados por Fernão de Magalhães, pois ele é um português traidor da própria coroa. Uma rebelião explode ao largo da Patagônia. 3 capitães são enforcados ou esfaqueados, os outros se submetem. A expedição pode continuar, os problemas estão apenas começando. É preciso quase um mês de navegação exaustiva e angustiante, com neblina, recifes escondidos e ventos de arrancar o tridente de Netuno para alcançar o Pacífico, através do perigoso estreito que recebeu o nome da expedição. Durante essa provação, um dos navios deserta e volta silenciosamente para a Espanha. Os outros passam e depois se lançam no maior oceano do planeta, o Pacífico, que é totalmente desconhecido para eles e por isso vão vagar por lá. Durante 3 meses e 20 dias, sem escalas, sem mapas e praticamente sem nenhuma brisa de vento, a bordo, o pão apodrece, a água fica estagnada e acabam comendo ratos e couro das velas fervidas com suor. O escorbuto dizima os homens, as gengivas sangram, os dentes caem, a pele se abre em feridas negras e a loucura toma conta. Porque sonhar em deixar o mundo conhecido é uma coisa, mas ser capaz de manter a sanidade em um mundo desconhecido é outra. Dos 260 homens que partiram, apenas 18 voltarão. Magalhães acaba morto nas Filipinas por uma tribo local durante um conflito que acreditava poder vencer com coragem, assim como em sua juventude. Dos 5 navios que partiram de Sevilha, apenas um. A vitória finalmente chega às Molucas em novembro de 1521, de onde traz de volta para a Espanha 26 toneladas de cravo da Índia e noz moscada. A venda dessas especiarias cobre parte dos custos iniciais, mas não é suficiente para pagar os salários atrasados dos sobreviventes, especialmente das muitas viúvas. No total, o balanço financeiro dessa volta ao mundo em 1124 dias é catastrófico. Não importa, as especiarias são caríssimas e uma expedição vitoriosa compensará todas as outras. É preciso entender que essas grandes expedições não são simples feitos marítimos, elas vão literalmente revolucionar a geografia econômica mundial. Em poucas décadas, o eixo comercial muda do Mediterrâneo para o Atlântico. Veneza, que controlava o comércio de especiarias há séculos, vê seu poder desmoronar. Os holandeses entram no jogo e Antuérpia, depois Amsterdã, tornam-se os novos centros do comércio mundial. Essas viagens mudam profundamente o comércio. As especiarias passavam por vários intermediários que elevavam os preços em cada etapa. Os europeus agora negociam diretamente com os produtores asiáticos. O preço da pimenta em Lisboa cai 80% em relação aos preços praticados pelos venezianos na Europa. As especiarias, antes exclusivas dos ricos, iniciam sua democratização, mas essa revolução também traz um preço alto: a escravização dos povos produtores. Os portugueses em Goa, os holandeses nas Molucas, os espanhóis nas Filipinas, a Espanha impõe à força monopólios draconianos. As especiarias que então perfumam as mesas europeias agora carregam o gosto amargo da colonização, assim, ao tentar quebrar o monopólio otomano sobre as especiarias orientais. As potências ibéricas não apenas conectaram a Europa à Ásia por rotas marítimas revolucionárias, mas também abriram a era dos impérios coloniais. Tudo isso para satisfazer o apetite, para saciar os desejos voltados para essas pequenas sementes perfumadas. Mas a ironia mais saborosa dessa história culinária, e talvez ao buscar obsessivamente as especiarias do Oriente. Os europeus, na verdade, abriram o mundo para as tradições culinárias vindas da América, e especialmente para a mais picante de todas as especiarias, a pimenta. Cristóvão Colombo descobriu isso em sua primeira viagem e queria ver sua reação ao provar pela primeira vez. Ele acreditou ter encontrado uma nova variedade de pimenta do reino. Ele chamou essas pequenas bagas vermelhas de pimente pimienta, em referência à pimenta do reino preta, chamada pimento em espanhol, que ele tanto procurava.
Em francês, a palavra virou piment, enquanto os ingleses e os alemães usam exatamente o mesmo termo para se referir tanto à pimenta quanto ao pimentão. Quando os europeus chegaram à América, a pimenta já era conhecida, consumida e domesticada há quase 9.000 anos na América Central e do Sul. No que mais tarde se tornaria o México, ela temperava quase diariamente os purês de milho no café da manhã e, mais raramente, aromatizava bebidas à base de chocolate. Conta-se que o imperador azteca Moctezuma ofereceu essa bebida ao conquistador Cortés, que depois saqueou a cidade de Tenochtitlan. Mesmo que não exista ligação entre esses dois eventos, hoje o famoso prato mexicano mole negro combina o sabor da pimenta com o do cacau, no coração da magia das pimentas. Existe a capsaicina, que é um alcaloide, uma molécula produzida exclusivamente por essa família de plantas e que se encontra principalmente nas membranas internas da pimenta, e não nas sementes, como muitos pensam quando mordem uma pimenta. A capsaicina se encaixa em receptores chamados TRP1, caso você queira bancar o esperto numa festa. E está presente na nossa pele, mas principalmente nas nossas mucosas. As moléculas de capsaicina são difíceis para nós porque se parecem com as produzidas pelo nosso corpo, em caso de queimadura, e com as quais os famosos TRPV1 as confundem. De modo que quando essas moléculas são detectadas, sentimos uma sensação dolorosa, uma queimação fictícia. A capsaicina foi desenvolvida pelas plantas, pois permite dissuadir certas espécies de consumir seus frutos, ao mesmo tempo em que favorece outros dispersores. O principal problema para as pimentas selvagens é que os molares dos mamíferos que as comem trituram as sementes e reduzem consideravelmente a propagação da espécie. Mas graças a essa descoberta bioquímica ardente, as pimentas mantêm os mamíferos à distância, enquanto continuam deliciosas para os pássaros. Porque estes últimos não têm molares, nem receptores TRPV1. Assim, eles podem engolir uma grande quantidade de pimentas sem sentir nenhuma ardência e depois vão dispersar as sementes. E o curioso é que o fascínio por essa sensação de ardência fictícia transformou um mamífero em um verdadeiro masoquista. Nós, os humanos, somos a espécie que, nos últimos séculos, mais espalhou as plantas de pimenta pelo mundo. A pergunta que a gente pode fazer, logicamente, é por que tantos de nós acham isso tão bom, sendo que, objetivamente, dói pra caramba? Bem, segundo alguns psicólogos, o prazer que sentimos ao comer essas bombas de sabor é parecido com o que sentimos em uma montanha russa, ou seja, a alegria de dominar o corpo com a mente. Enquanto toda a sua boca está gritando que isso é uma má ideia, sua mente sabe que você não corre perigo. Assim, você pode aproveitar ao máximo a onda de endorfina enviada pelo seu cérebro na esperança de poupá-lo do sofrimento de uma morte iminente. Da dor ao alívio, a linha pode ser tênue do lado do sofrimento. Os astecas às vezes colocavam pimenta em contato com os olhos ou outras mucosas daqueles que queriam torturar ou sacrificar. E nas bombas de pimenta hoje usadas pela polícia, encontramos capsaicina concentrada, que é extraída da pimenta caiena, ou seja, de uma pimenta. Mas, ao contrário, as moléculas de capsaicina e seus derivados também são usadas na medicina para estimular o metabolismo e a liberação de endorfina, ou ainda em cremes que aliviam dores articulares e musculares. Todos os pimentões vêm de várias espécies selvagens que, uma vez domesticadas, deram origem a um número absolutamente espetacular de variações. Hoje conhecemos cerca de 30 espécies de pimentas, com aproximadamente 50.000 variedades diferentes. Capsicum annum foi a primeira espécie selecionada pelo homem, e dela derivam as principais estrelas do mundo. Apimentado, o jalapeño, o poblano, o doce pimentão das nossas ratatouilles, usado no páprica, ou ainda o famoso pimenta caiena, e até mesmo o nosso pimenta de espelete. Existem tantas variedades de pimentas que seria impossível e entediante citar todas para vocês. O que você precisa lembrar aqui é que suas formas podem ser muito variadas, e que, se alguns alcançaram sucesso mundial, como aquela pequena pimenta vermelha responsável pelo famoso tabasco, outros permanecem quase exclusivamente restritos à sua região específica, como os descendentes de Capsicum bacatum e Capsicum pubescens,
que reinam absolutos nos altos planaltos andinos, onde a pimenta amarela dourada, adji amarilo e o rocoto, de polpa espessa e suculenta, incendiavam as cozinhas locais. O curioso sobre a pimenta é que, diferente das especiarias orientais, que levaram séculos para chegar à Europa e demoraram a sair de sua região de origem, ela conquistou quase todo o mundo em menos de um século. Essa expansão fulminante nós a devemos às redes comerciais que os portugueses e espanhóis teceram ao redor do globo. Já no século XVI, quando Colombo e depois Cortés trazem a pimenta para a Península Primeiro Ibérica, ela é rapidamente cultivada e depois entra lentamente na França no século XVI. Primeiro, de lá ela chega à Itália e os mercadores venezianos a apresentam aos otomanos. O grande turco e seus súditos imediatamente apreciam. Depois, ela se espalha por todas as suas possessões, dos Balcãs ao Maghrebe, dando origem ao páprica húngaro e à harissa do norte da África. São os portugueses que lideram a conquista global da pimenta a partir do Brasil. Eles a importam e a aclimatam na Madeira, depois no Golfo da Guiné e em Moçambique, graças a eles. Desde 1505, ou seja, apenas 13 anos após a primeira expedição de Colombo, a pimenta já está presente em Goa e Calicut, na Índia. Essa rapidez espetacular de adoção se explica pela facilidade de cultivo dessa planta anual, sua boa resistência ao transporte de navio e seu custo irrisório, em comparação com a pimenta do reino. Em 1560, a pimenta está onipresente em todo o subcontinente indiano, a ponto de ser chamada na Europa de pimenta de Calicut ou pimenta da Índia. Da Índia, a pimenta então segue as rotas da seda em direção a Samarcanda e ao leste da China. Depois chega ao Império Otomano pelo oeste, enquanto alcança as ilhas do Sudeste Asiático por vias marítimas. Na China, a província montanhosa de Sichuan, já famosa pela pimenta de mesmo nome, que adormece a língua, adota imediatamente a pimenta vermelha. Nasce então, em seguida, essa culinária tão característica do mala, literalmente dormente e apimentada, onde a pimenta americana dialoga com a pimenta local. A existência do mapo tofu, esse prato emblemático de tofu sedoso, mergulhado em um molho vermelho incandescente, é impensável sem as pimentas trazidas de fora. Da mesma forma, o fondue de Sichuan, esse caldo vermelho como lava, onde legumes e carne cozinham lentamente, deve sua cor e potência ao capsicum mexicano. Mais ao sul, a Tailândia faz do pimentão um dos pilares da alma de sua culinária. O som tam, essa salada de mamão verde que faz chorar os não iniciados, combina o pimentão dedo de moça com o suco de limão e o molho de peixe. O curry vermelho tailandês, que incendeia as papilas gustativas, mistura dezenas de tipos diferentes de pimentas. E é surpreendente pensar que essa culinária autenticamente tailandesa simplesmente não existia antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses. Mas, de todas as revoluções culinárias iniciadas pela chegada dessas pequenas bagas, a que aconteceu na Índia é certamente a mais espetacular. O subcontinente, já exportador de pimenta do reino, incorporou o pimentão às tradições alimentares tão naturalmente que parece sempre ter feito parte do cotidiano. O vindaloo de Goa, prato indo-português em que a carne de porco é marinada em pasta de pimenta vermelha e vinagre, já representa essa fusão. Hoje, a Índia é a terra que Cristóvão Colombo buscava por sua pimenta do reino, que se tornou o maior produtor de pimenta do mundo, concentrando sozinha cerca de 40% da produção mundial. Talvez tenha sido na África que a revolução da pimenta foi mais profunda. Comerciantes portugueses, presentes nas costas africanas desde o século XV, logo introduzem capsicuns americanos que se adaptam bem ao clima tropical africano. Na Etiópia, manusear a pimenta se torna uma arte culinária por si só, com a criação do berberé, uma mistura de especiarias dominada por pimentas vermelhas secas que colorem de vermelho sangue. A culinária dessa região, na qual as injeras, um tipo de panqueca esponjosa, acompanham as refeições e servem de alívio diante desses pratos ardentes. E o dorovati, esse ensopado de frango que cozinha por horas em uma pasta incandescente, se torna o prato nacional de um país que nunca tinha conhecido nenhuma pimenta antes da passagem dos portugueses. Do outro lado do continente, na África Ocidental, a pimenta também se torna um elemento de identidade.
Na Costa do Marfim, inventa-se o quejeno, um molho que combina pimenta, gengibre, alho e tomate para acompanhar frango ou peixe. No Burkina Faso, no Benin, no Togo e também na Guiné, surge a receita do riz wolof, que, apimentado, é preparado ao estilo de um risoto. E hoje se tornou um prato classificado como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Surpreendentemente, foi a Europa que descobriu a pimenta e iniciou sua viagem pelos 4 cantos do mundo, sendo também o continente que menos a adotou. Embora os espanhóis gostem de páprica doce, que dá cor à paella e embutidos, ainda são cautelosos com a pimenta de verdade. E mesmo que a Hungria tenha feito do páprica seu tempero nacional, foi também a versão doce que se destacou por lá. Após séculos de instabilidade política e disputas coloniais pelas especiarias, a culinária do velho continente é hoje uma das menos ricas em especiarias no mundo. E continua amplamente à margem dessa revolução culinária mundial que ela provocou indiretamente. Paradoxo do desejo que nos empurra para aquilo que nos falta e nos faz deixar de lado o que tivemos tanta dificuldade para conseguir.